Caros amigos de Removendo as Bandagens. Abaixo, temos a narração do audiolivro a seguir. Testemunho de um ex-satanista e do mundo paralelo. Membro da Ordem do Dragão Vermelho. James Felicien. Minha iniciação no oculto. Meu nome é James Felicien, da República do Congo de Brasa. Tudo começou quando um mágico veio fazer uma demonstração de truque de magia na nossa escola. Quando ele estava prestes a sair, expliquei-lhe que queria tornar-me importante e poderoso, e ele deu-me os endereços dos mestres ocultos na Europa. Então ele fez uma incisão no meu corpo para que eu pudesse ser mais forte. Então escrevi para um dos endereços, especialmente para um professor de ocultismo na França. Escrevi a ele que queria ser poderoso e importante na minha geração, entre meus amigos e colegas de escola. Ele me pediu para preencher um pedido do que eu queria e queimá-lo no banheiro. Alguns minutos depois de eu dar descarga na sanita, recebi uma resposta dele através do mesmo método, recebendo uma carta dele através do vaso sanitário. Sua instrução em sua carta era que eu tinha que ir para o cemitério local à meia-noite. Antes de deixar meu lugar eu tinha que recitar o encantamento que ele me enviou, para manter as pessoas ou pedestres fora do meu caminho para o cemitério. Depois de recitar os encantamentos da carta, deixei minha casa nua em direção ao cemitério. Para minha surpresa, não havia ninguém nas estradas. Quando cheguei ao cemitério à meia-noite, comecei a ler o feitiço escrito na carta de olhos fechados. Quando terminei de fazer esse encantamento, abri os olhos, e fiquei surpreso com o que vi. Mas na carta me ordenaram para não me assustar ou entrar em pânico, porque senão eu enlouqueceria ou morreria. Na verdade, quando abri os olhos, vi um monstro, uma cobra enorme, do tamanho de uma anaconda. Essa cobra saiu de um caixão. O monstro ficou na minha frente e começou a rugir para me intimidar e assustar, como se quisesse me atacar, mas eu tive que manter a calma e controlar meu medo. Eu estava aqui pelo poder e para ser importante. Esta cobra não era uma cobra comum, mas um demônio na carne. Depois de tentar me assustar, então abriu sua enorme boca, e eu vi um colar brilhante dentro de sua boca. Tive que colocar a mão dentro da boca dela para conseguir aquele colar. Isso foi suicídio, mas eu não tive escolha, tive que passar nesse teste. O reino do diabo ficaria muito feliz se eu falhasse nesse teste e acabasse enlouquecendo ou morrendo, já que o diabo não é amigo de nenhum ser humano, porque ele cobiça nossas almas. Mas consegui pegar o colar e usei-o ao pescoço como a carta indicava. Eu pensei que o teste tinha acabado, mas para minha surpresa, fiquei chocado ao ver que eu estava cercado por um grupo de demônios na forma de um esqueleto humano. Eles estavam cantando "Irmão James, você deve dormir". Eu entendi que isso era uma distração, porque a carta me dizia que eu deveria deixar o cemitério imediatamente após receber o colar ou enfrentar a morte. Esses demônios queriam me ter neste cemitério para que eu pudesse violar ou quebrar a lei da letra. Mas eu consegui escapar enquanto eles me perseguiam com um pau e pedras nas mãos. No final, deixei o cemitério. Você pode imaginar que eu tinha 13 anos quando comecei a praticar magia. Enfim, hoje em dia até mesmo bebês no ventre de sua mãe viajam no mundo espiritual para praticar bruxaria. Esses bebês são consagrados à feitiçaria desde a concepção. Este mundo é cheio de mistérios. São coisas que acontecem na noite que você nunca imaginaria. No dia seguinte, quando fui para minha escola, foi como se tivesse sido precedida por demônios. Me tornei tão popular na escola que até as meninas se sentiram atraídas por mim. Me tornei tão importante que todos me amavam, até meus professores. Minha iniciação por um sacerdote católico romano e a viagem ao reino de Lúcifer. Era um domingo depois da missa quando nosso padre me convidou para ir à sua casa, na paróquia. Disse que queria trabalhar comigo. Disse-me que o seu mandato nesta cidade estava quase a terminar. Ele me disse que quando um padre católico está prestes a deixar uma cidade no final de seu mandato, ele deve selecionar um estudante nessa cidade para iniciação à magia. O novo iniciado será o representante de seu ramo de magia na cidade, porque um sacerdote nunca sai de uma cidade sem treinar ou iniciar um discípulo, concedendo-lhe poder mágico. Então o sacerdote informou-me que estava ciente do meu contato com o espírito do mundo e da magia, embora eu não lhe tivesse contado sobre a minha iniciação. Ele disse que queria me iniciar na magia do dragão vermelho, e que era hora de servir ao diabo em tempo integral. Na verdade, a magia do dragão vermelho é a forma mais mortal de magia que se baseia no sacrifício humano e no sangue. É verdade que outras formas de magia também praticam o sacrifício humano,
mas nesta forma de magia ela é praticada excessivamente. É aqui que o diabo cumpre o seu ministério do ladrão, que está escrito na Bíblia. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, também está escrito. Então outro sinal apareceu no céu. E outro sinal foi visto no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas para fora do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão estava diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que ele pudesse devorar seu filho assim que nascesse. Mais tarde, o padre católico romano convidou-me para ir à sua casa numa quarta-feira às 22 horas, disse que não havia mais tempo e que eu devia apressar-me. Quando cheguei à paróquia, tive que usar uma batina branca preparada para um ritual, que é simbólico para um novato na magia do dragão vermelho. Depois que o padre recitou o encantamento, nos sentamos em um tapete voador diante da estátua de um Jesus Cristo. O padre pediu-me para fechar os olhos e depois começou a recitar a sua fórmula mágica. Quando os meus olhos se fecharam, comecei a sentir que estávamos a voar no espaço. Quando ele terminou de recitar a sua fórmula mágica, pediu-me para me levantar e abrir os olhos. Quando me levantei e abri os olhos, percebi que já não estávamos na paróquia local, mas num mundo mágico, um reino místico e maravilhoso de beleza indescritível. O reino foi bem construído com edifícios gigantescos. Este era um reino do diabo invisível. Fomos recebidos por uma italiana, mas quando essa senhora me olhou nos olhos, disse ao padre que eu iria trair o reino do diabo, e que eu deveria encontrar outra pessoa para me substituir na cidade, mas o padre insistiu que eu mudaria com o tempo, mas a autoridade, a mulher, me trancou em um quarto iluminado por uma lâmpada. E havia uma câmera monitorando meus movimentos por um período de tempo. Depois de um tempo fui liberado e, graças a uma votação de presença, pude me juntar aos participantes no auditório. Então alguém veio e me levou para um enorme edifício que continha sala de reuniões, o salão de banquetes e outros, onde os participantes estavam participando de uma reunião em um auditório. Entre os participantes estavam os vivos e pessoas que já haviam falecido. Havia líderes empresariais, autoridades militares, líderes civis e eclesiásticos. Você pode ver pessoas que eu tinha estudado em livros de história que já estavam mortas, mesmo antes de eu nascer. Este encontro foi presidido por um bispo católico do Congo-Braza, que foi mais privilegiado do que os outros. Ele me pediu para sair da corte, me foi dado um novo nome para significar que me tornei um discípulo em tempo integral de Satanás. Ele listou 10 leis que eu deveria observar. Qualquer violação desses mandamentos resultaria em punições graves. Após a minha entronização, os participantes deveriam comparecer ao salão de banquetes para a celebração, onde comeram e beberam vinho, carne e sangue humanos, dançando ao ritmo da música rumba congolesa que o músico cantava. Franco Luambo, que ainda estava vivo na altura. Após o banquete fui abordado pelo bispo católico que presidia a reunião. Ele me deu um livro contendo várias orações mágicas e convocou demônios poderosos como a deusa Farida. Ele me aconselhou a manter em segredo tudo o que eu via no mundo espiritual por medo de enlouquecer. Foi assim que minha vida em magia começou. Meu encontro com bruxas. Eu odiava bruxas e bruxos. Um dia o presidente da nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima quis matar uma criança que servia no serviço, o coração das crianças. Fui informado pelos demônios sobre isso, e na mesma noite que o presidente da paróquia iria executar a criança que era seu próprio filho, eu o detive. Ele não podia lutar comigo porque seu poder era inferior. Na verdade ele era apenas um feiticeiro, mas eu era um satanista. Como resultado, esse homem que era o presidente de nossa paróquia e líder das bruxas começou a me odiar. Seu ódio era tão evidente que as pessoas não conseguiam entender do que se tratava, não conseguiam entender que havia um conflito noturno entre ele e eu. Durante a minha vida em magia, nenhum dos meus pais suspeitava que eu pertencia a uma seita oculta porque eu era gentil e dócil. Então comecei a ter problemas com meu pai, que era um feiticeiro bem conhecido na comunidade. Ele tinha um totem de crocodilo. Em casa tínhamos um brinquedo que era um avião de bambu. Mas à noite esse brinquedo se tornou um avião místico que meu pai estava usando. Na verdade, havia um aeroporto místico atrás de nossa casa. Nosso conflito começou quando meu pai não podia deixar seu corpo para viajar para o mundo espiritual, porque meu demônio o impediu de embarcar em seu avião místico. Como consequência, ele não podia mais tolerar minha presença em sua casa.
Um dia depois da escola, cheguei em casa apenas para ver meu pai queimando minhas roupas, então fiquei muito irritado, mas um dos 10 mandamentos que regem minha vida oculta estipula que eu nunca deveria ficar com raiva. Depois de infringir esta lei, recebi uma comunicação mística da deusa Farida, que me pediu para sacrificar o bebê de minha madrasta para acalmar sua raiva. A deusa me pediu para visitar meu professor, o padre católico, para que eu pudesse retribuí-lo por minha transgressão. O sacerdote ficou desapontado com a minha violação da lei. Ele disse que para se redimir ele deve sacrificar 9 crianças ao diabo depois de jejuar por 9 dias. Para sacrificar estas crianças, o padre criou uma instituição de caridade para a distribuição de alimentos às crianças. Todas as segundas-feiras distribuímos comida, arroz, açúcar às crianças, mas 9 dessas crianças morreram ao longo do tempo, lamentando ter matado crianças inocentes. Devemos compreender que por trás da grande caridade da Igreja Católica existem sacrifícios humanos. Eu aconselharia que você nunca permita que um católico tenha uma missa de mortos para um membro de sua família. Na verdade, durante a missa de Requiem, o padre asperge a água benta no caixão para capturar a alma da pessoa morta, e a água, chamada bem-aventurada, torna-se um rio maciço no qual a alma dos mortos está presa. Agora, a questão é: de onde vieram os alimentos que estávamos distribuindo? Na verdade, eu e o padre estávamos nos trancando em uma sala chamada depósito e, após a invocação, o telhado do depósito foi removido e toda a comida estava descendo para este depósito como se houvesse trabalhadores espirituais trabalhando. O diabo não dá nada de graça. Quando te dá, leva mais do que deu. É por isso que as crianças morreram. Eu consegui pagar 9 almas para a deusa Farida. Vemos sempre o padre católico a fazer donativos e a fazer o bem na caridade, mas ninguém sabe de onde vêm esses bens. A caridade católica é hipócrita, é uma fachada do mal. Minha primeira participação na cúpula mundial anual de satanistas no mundo paralelo no porão da Índia. Um dia o padre pediu-me para me juntar a ele na paróquia para que eu pudesse acompanhá-lo ao encontro anual que se realizará no final do ano, em 24 de dezembro de 1985, logo após a celebração da missa de Natal. Por volta da meia-noite fomos para o cemitério local, que é um portal para o mundo paralelo do diabo. É o cemitério para o qual iríamos viajar para o porão da Índia para participar da cúpula mundial anual dos satanistas. O reino satânico da Índia não é visível ao olho humano. É um reino espiritual, é a sede do governo mundial luciferiano, geograficamente localizado no porão entranhas do país da Índia. Quando chegamos ao cemitério à meia-noite, o padre me pediu para encontrar um caixão de um homem. Após o encantamento, um espírito de morte tornou-se visível. Pedi-lhe que mantivesse meu corpo vivo enquanto eu estava na Índia. Então eu me deitei em seu caixão. Como resultado, meu espírito deixou meu corpo para a Índia para participar do encontro mundial de satanistas. Esta foi a maior reunião de satanistas de todo o mundo. Havia futebolistas populares, estrelas de cinema, líderes políticos conhecidos, celebridades musicais, havia também anjos caídos, demônios superiores e principados. Recém-chegados como eu seriam presenteados com ajuda neste encontro anual de grandes eventos mundiais a serem realizados no novo ano, que seriam decididos e determinados antecipadamente. A mudança do regime político e o resultado das eleições foram decididos, os eventos econômicos e comerciais também foram decididos, e os resultados dos eventos esportivos também foram decididos e determinaram quais doenças iriam surgir na Terra em diferentes regiões. Os anjos caídos e principados decidiram guerras e conflitos militares que serão vistos para serem implementados em diferentes regiões da Terra durante o novo ano. Eles também decidiram os acidentes de trânsito, de aviões e navios afundando, que são todos sacrifícios humanos. Eles também programaram catástrofes naturais e desastres que afetariam diferentes regiões da Terra. Eventos importantes que ocorrerão no novo ano foram decididos em favor do reino das trevas. Enquanto os principados e anjos caídos decidiram organizar um grande evento mundial prejudicial à humanidade e ao mundo inteiro. Eles estavam em festa gritando Feliz Natal e Feliz Ano Novo, em vez de estar em oração. Nesta reunião foi decidida a eleição do presidente de diferentes países do mundo. Foi nessa reunião que tomei conhecimento da mudança do regime político no meu país, da chegada da democracia e da desvalorização do dinheiro, dos francos.
Neste encontro falamos também da guerra em Angola. Decidimos enviar soldados invisíveis para continuar a ajudar o líder rebelde. O seu exército era menor do que o do governo oficial, mas ele estava sempre a progredir porque era ajudado por demônios que lutavam ao seu lado. Aconselho os cristãos a rezar pela paz no seu país. Muitos conflitos políticos e militares são decididos e programados no mundo invisível para parar as obras de Deus, evangelizar e tirar a paz do seguidor de Cristo. O reino das trevas reserva-se o direito ao país que pediu ajuda ao Banco Mundial. A epidemia de HIV e AIDS também foram discutidas. Aproveito esta oportunidade para pedir aos filhos de Deus que não lutem ou debatam sobre futebol ou desporto. Deixem-me aconselhá-los a não serem fãs de uma equipa de futebol, porque o futebol e o resultado do esportivo são decididos no domínio invisível. Nessa reunião foi decidido que o Canadá se tornaria um país de trabalho, o Japão cresceria no avanço científico e tecnológico. Após a reunião, iniciados recém-chegados como eu foram levados para outra sala de reuniões onde receberíamos instruções, e nessa reunião havia uma estátua semelhante a um Jesus Cristo em uma cruz. Na verdade, a estátua tinha um corpo humano e havia sangue fresco saindo desse homem na cruz, como um escárnio. Eu não sabia se era um homem ou um demônio, mas esse homem na cruz se parece com o Jesus na cruz que é retratado na Igreja Católica. Eles pareciam exatamente iguais. Foi-nos dito que ele era o líder dos cristãos que são adorados pelos cristãos, e que era proibido citar o nome de Jesus Cristo no reino de Lúcifer. Fomos instruídos a subjugar este homem na cruz, insultando, humilhando, chicoteando, cuspindo nele e espancando como resultado de espancá-lo e chicoteá-lo. Ele estava sangrando sangue. Este ato simbólico do novo iniciado foi um ato de rejeição de Jesus Cristo, mas o homem na cruz era um demônio superior que tomou a forma de Jesus. Entendi que a imagem do homem na cruz da Igreja Católica não era para lembrar os crentes da morte de Cristo, mas para zombar dele. Antes de voltarmos à Terra, todos nós recebemos um tapete voador, um livro contendo 120 orações mágicas, uma corda que tinha uma cruz que era um telefone mágico, um bastão que deveria ser usado na guerra espiritual. Foi-me ordenado o sacrifício de 3.000 pessoas durante um período de 20 anos. Depois voltamos à Terra. Quando meu mestre, o padre, deixou a cidade, confiou-me na mão do anjo caído chamado Mestre Bombardier. Meu encontro com a Rainha do Céu, Nossa Senhora. Chegou um momento em que comecei a buscar Deus e a verdade, mas quando tentei sair da Igreja Católica para me juntar a outra igreja, o anjo caído ficou com raiva de mim. Ele parou de supervisionar minha evolução na iniciação do Dragão Vermelho. Eu não estava feliz, então viajei para a Costa do Marfim, onde estava visitando o Papa para convencê-lo a me readmitir na iniciação do Dragão Vermelho, o que ele fez com a condição de oferecer 250 pessoas como sacrifício. Concordei com este termo e condição. Que o Senhor Jesus Cristo me perdoe por todos esses crimes de sacrifício humano que cometi. O Papa instruiu-me a dizer aos líderes católicos que devemos multiplicar a imagem da bem-aventurada Virgem Maria e distribuí-la por toda a aldeia para a celebração em sua honra. Durante essa celebração, todos deveriam ter uma vela, já que a Rainha do Céu e seu filho compareceram à celebração em sua homenagem. Queremos enfatizar que essas duas figuras que participaram da nossa celebração não foram a verdadeira mãe de Jesus e seu filho, mas dois poderosos demônios superiores. Um deles se chama Maria de Marghela, a Rainha do Céu, a Mãe de Deus mal nomeada. Esta celebração contou com a presença de muitas pessoas, mas eu consegui envenenar a água naquele dia e as pessoas beberam. E depois de muitos dias e semanas depois elas começaram a morrer uma a uma nesta região. Uma vez que todas morreram, um padre foi designado para transportar essas almas para o mundo invisível. Essas almas foram amarradas. Tinham correntes nas mãos e nos pés como escravos. Um plano invisível estava disponível para o sacerdote escoltar essas almas para o mundo espiritual. Este plano era invisível aos olhos humanos, mas visível para os iniciados. As vítimas que estavam acorrentadas eram colocadas no plano invisível e levadas para o reino do inimigo. Se eu não tivesse obedecido à ordem de matar essas pessoas, eu teria me tornado uma vítima. Que o Senhor tenha misericórdia da minha alma. Em 6 de março de 1989, um seminário foi organizado pela Igreja Católica não muito longe da cidade de Pointe-Noire.
Este seminário foi convocado pela Rainha do Céu, erroneamente chamada de Mãe de Cristo. Ela foi atestada por seu filho, o Santo Carlos Magno, que é retratado como ele bebe Jesus Cristo em estátuas católicas. Estes dois demônios superiores deveriam presidir esta reunião, que contou com a presença do bispo, do padre, escritores de diferentes países e dignitários da Igreja Católica. Havia um problema local a ser resolvido pela Rainha do Céu. Havia dois padres que eu conheço que disputavam o poder na paróquia. Esse problema foi resolvido pela Rainha do Céu sem debate. Então ela foi apresentada com o problema de um padre que infringiu a lei ao revelar o segredo da igreja. A Rainha Maria espancou o pároco com paralisia para a vida por não guardar os segredos da igreja. Então a Santa Virgem propôs que eu me casasse com uma senhora do mar que era filha da deusa da magia do dragão vermelho em nome de Farida. Eu concordei em me casar com aquela sereia da água e tivemos dois filhos no reino espiritual, o reino subaquático. Mas muitos anos depois minha família me forçou a me casar com uma mulher humana. Como resultado, a sereia da água ficou com raiva e me abandonou e partiu com os dois filhos no mundo da água. Mais tarde o anjo caído me ligou para me dizer que havia uma igreja na Alemanha que orava muito e perturbava nossa atividade. Ele me confiou a missão de apagar o fogo de sua oração, sabendo que eu tinha sido vitorioso em todas as minhas missões. Peguei meu tapete voador e viajei para a Alemanha, para o local da igreja. Quando cheguei lá, o poder emanado daquela igreja nem me permitiu chegar perto. Percebi que era impotente contra esses crentes, tinha vergonha de mim mesmo. Essa derrota e fracasso, eles foram esclarecedores. Eu não conseguia entender o tipo de poder que esses crentes tinham. Fui informar ao meu professor, o anjo caído. Ele me disse que também tentou atacar aquela igreja, mas que não podia fazer nada contra eles. Isso foi incrível para mim, até mesmo meu professor, o anjo caído. Eu era impotente diante desses crentes, mas o diabo é incansável, ele sempre tentava voltar de novo e de novo. Você deve estar alerta e sóbrio. Seu inimigo o diabo ronda como um leão rugindo à procura de alguém para devorar. Minha segunda viagem para a cúpula mundial anual nas entranhas da Índia. Viajei para a dimensão paralela para participar da reunião anual de satanistas na Índia, onde fui nomeado supervisor do grande mercado de escravos em nossa região. Permitam-me sublinhar que este é um mercado espiritual onde há transações de almas que são capturadas por satanistas, bruxas, padres católicos, pastores ocultos, etc. Este mercado de escravos não é visível aos olhos naturais. Aqueles que não têm olhos espirituais não entenderiam o mundo espiritual. O mercado está localizado na cidade de Boenza. É um lugar onde bruxas e feiticeiros vendem almas humanas que foram capturadas, e ocultistas vêm comprar essas almas. Eu também fui instruído a trabalhar com médicos satânicos para enfeitiçar bebês no ventre de suas mães para que suas vidas estejam a serviço do diabo. Há muitos médicos que estão no ocultismo. Eles sacrificam seus pacientes ao diabo pela prosperidade de sua clínica. Nesta reunião anual na Índia, discutiu-se a turbulência política no meu país e a desvalorização do nosso sistema monetário, o franco. Falamos também da situação política em muitos países. Gostaria de salientar que os maiores eventos que acontecem no mundo são organizados e programados com antecedência no mundo espiritual, seja uma pandemia, agitação civil, conflitos armados, guerras. Todos estes eventos são organizados e decididos antecipadamente na reunião anual no final do ano. Nesta reunião, os anjos caídos e principados estavam organizando e programando eventos sociais, políticos e civis que ocorrerão em todos os países do mundo. Na realidade, cada país da Terra é governado por um principado. Estes são os verdadeiros governantes porque os principados são os governantes dos países da Terra. Não o governo físico ou o presidente que vemos na televisão. E esses principados decidem os eventos que ocorrerão em seus respectivos países nesta cúpula anual realizada no final do ano no porão da Índia, a sede do governo global de Lúcifer. Depois de participar na Cimeira Mundial Anual dos Satanistas, viajei para o Reino do Mar sob o Oceano Atlântico, onde fui recebido pela Rainha da Costa Atlântica na cidade metropolitana urbana. Depois tive de viajar para o país de Angola para travar uma guerra juntamente com um líder rebelde, conforme decidido na reunião na Índia. Nossa assistência ao líder rebelde foi espiritual. Lutávamos espiritualmente contra as forças governamentais que ajudavam o líder rebelde, e as vítimas desta guerra eram consideradas sacrifícios humanos. A nossa presença nesta guerra foi espiritual porque há um exército visível e há também um exército invisível que é demoníaco.
Os demônios estavam lutando ao lado da rebelião armada do líder rebelde Savimbi. Essa rebelião estava sempre progredindo porque era apoiada por tropas demoníacas que eram invisíveis. Gostaria de informar os queridos irmãos e irmãs de Angola que a guerra no seu país não é uma guerra normal, foi decidido e organizado no reino das trevas para derrubar o presidente que foi estabelecido por Deus. É imperativo que os crentes rezem pelo presidente que o Senhor estabeleceu. Muitos cristãos não se importam de orar por seu presidente, embora a Bíblia recomende. Depois da minha missão em Angola, regressei à República do Congo e lá abri uma igreja oculta. Graças ao meu poder mágico, a igreja estava cheia em tempo recorde. As pessoas vinham com seus problemas e doenças, e eu as curava e fazia milagres. Notei que as pessoas são sempre atraídas pela cura e pelos milagres. Embora meus milagres e profecias fossem demoníacos, eu era muito bem qualificado. Alguns meses depois eu tive que participar da reunião de todas as igrejas Ngouza na cidade de Dolisie. O anjo caído me informou que Lúcifer estava na cidade, e que ele iria participar da reunião de todas as igrejas ocultas de Ngouza. Quando cheguei à cidade fui direto para o hotel onde o diabo estava hospedado. Fui recebido por Nabon, seu associado e secretário. Então o mestre da natureza Lúcifer recebeu-me no seu quarto, e pediu-me para me sentar. Era um homem caucasiano, mas pode assumir a forma que quiser. Seu rosto era exatamente como o do Jesus retratado na Igreja Católica. Ele era bonito. Quando coloquei meus olhos em contato com o dele, caí no chão porque não suportava o poder que saía de seus olhos. Então ele colocou a mão em mim. Como resultado eu recuperei a consciência. Ele perguntou-me sobre as minhas necessidades e a minha preocupação. Eu disse que minha preocupação é ver Jesus Cristo e que eu queria ficar milionário. Quando eu disse a palavra Jesus Cristo, o diabo estava sem fôlego e fraco. Ele ficou furioso e bateu a cabeça na mesa. Então ele me disse: Jovem, eu conheço sua condição, e você deve entender que mesmo que você lave uma cabra com sabão, seu cheiro nunca vai deixá-la. Você deve entender que estamos todos indo para o lago de fogo, temos o mesmo destino que você e eu. Eu estava confuso e pensando sobre a atitude de Lúcifer. Eu realmente não sabia que o diabo não suportava o nome de Jesus Cristo. Alguns minutos depois deste incidente, o diabo tentou me fazer esquecer o que acabou de acontecer. Eu não ia esquecer ele ou suas palavras, porque tudo que o diabo se importa é que vamos acabar no lago de fogo e enxofre. Então ele me abençoou e me deu o poder de reinar sobre os poderes demoníacos do inferno. Ele designou 900 guerreiros demônios à minha disposição e ordenou que eu travasse guerra contra a autêntica Igreja de Jesus Cristo. Em 24 de dezembro de 1990, viajei mais uma vez para as profundezas da Índia, onde estava sendo realizada nossa convenção anual de fim de ano, para tomar decisões sobre o destino de vários países do mundo em diferentes fatores e aspectos. Esta convenção mundial só contou com a presença de satanistas em tempo integral, demônios superiores e principados do mundo. O próprio diabo presidiu esta reunião, e enquanto presidia a reunião, ele constantemente assumiu diferentes formas e se transformou em uma besta grotesca e feia, para intimidar e assustar os participantes. Durante esta reunião anual de fim de ano, o tema principal foi a guerra contra a Igreja de Jesus Cristo. Também falamos sobre a morte do líder da Irmandade Branca Universal que não obedeceu ao termo da aliança. Como resultado, ele foi executado pela autoridade do mundo invisível. Em outra questão, o diabo decidiu projetar uma imagem no céu da Somália para distrair a atenção do mundo, fazendo uma falsa imagem de Cristo e de si mesmo no céu do mundo físico, em posição de luta. Este foi fotografado por um jornalista americano e transmitido aos meios de comunicação mundiais. Depois da reunião, o diabo convidou os satanistas do mundo para outra reunião a ser realizada na Etiópia. Então ele me recebeu em uma sala e me perguntou se eu tinha um pedido ou uma preocupação para me submeter a ele. Eu estava prestes a falar quando ele me interrompeu, e então ele me perguntou: por que é que toda vez que eu olho para o seu rosto eu sempre vejo uma luz que brilha intensamente? Eu não sabia como respondê-lo porque nunca vi aquela luz, mas o diabo sabia que isso era um símbolo do Senhor e isso o deixava nervoso. Ele sabia que um dia eu iria ao Senhor. Então ele me pediu para me juntar a ele na Etiópia em 14 de janeiro de 1991, onde ele seria o anfitrião de uma reunião de satanistas. E nesse dia, nessa reunião, discutimos a doença e o esforço para espalhar a malária por toda a África, e discutimos a destruição de pessoas vivas.
Amado, o diabo odeia a humanidade, e a presença humana na Terra não lhe traz alegria, ele deseja nos destruir imediatamente, ele realmente não gosta da presença humana nesta Terra, ele tem desprezo contra a humanidade, e ele sabe que ele está indo para o lago de fogo e seu tempo é muito curto. Seu desejo é que a humanidade se junte a ele no lago de fogo. Depois da conferência na Etiópia, o diabo ordenou-me que viajasse para a República Democrática do Congo e destruísse muitas igrejas. Ele me instruiu a garantir que a igreja congolesa não envie seus pastores e evangelistas para outros países africanos. Então o diabo me deu 4 livros, que são forças infernais para subjugar os homens. O segundo livro foi de invocação sacramental, depois de tempos menores e maiores. O outro livro foi chamado A Mão da Glória e o Segredo do Pavão Negro, e o Grimorium Verum. Em agosto de 1992, o diabo confiou-me pessoalmente a tarefa de destruir um homem de Deus que veio à República do Congo para conduzir uma cruzada de evangelismo no Estádio Nacional da Revolução em Brazzaville. Naquele dia havia uma multidão de cristãos cantando cânticos de louvor no estádio. Depois de cantar um cântico de louvor, eles começaram a orar. Eu queria bloquear suas orações esticando meu braço astral sobre sua mão, mas não pude fazê-lo porque suas orações estavam emitindo um poder de fogo extraordinário. Algumas pessoas do ministério notaram meu movimento místico. Quando os vi vindo em minha direção, eu os fiz cair batendo neles misticamente, e então eu sumi para reaparecer em outro lugar no estádio, precisamente em torno do homem de Deus, que era o evangelista Bonk. Eu fiquei como se na frente dele para atingi-lo misticamente. Eu queria destruí-lo disparando raios mágicos contra ele para hipnotizá-lo e matá-lo. Quando o atirei com feixes mágicos, notei que ele ficou em silêncio por alguns minutos. Quando se levantou, disse à multidão: "Ore por mim porque Satanás está no estádio." Quando a multidão começou a orar, senti como um fogo me consumindo, e um forte poder me projetou para longe da presença do homem de Deus. Eu estava no chão confuso e silencioso, sem saber o que estava acontecendo. Senti um grande ódio contra o homem de Deus, sabia que tinha falhado na minha missão, não podia chegar ao homem de Deus porque estava rodeado de fogo. Informei o diabo do que tinha acontecido, mas ele encorajou-me a continuar a insistir. Depois da cruzada fui ao estádio novamente, desta vez vim causar distração e desordem. Aquele dia foi um sucesso para mim, pois as pessoas estavam distraídas durante a entrega da palavra pelo homem de Deus. Como resultado, houve apenas 2 milagres. E no final do culto eu consegui causar mais problemas, como as pessoas correram para tocar o homem de Deus, e a reunião terminou em desordem. Os filhos de Deus devem entender que este tipo de encontro também é frequentado por satanistas, portanto, devemos ir lá em uma atitude de oração. Tentei procurar o lugar onde o evangelista Bonk dormia na cidade, para atacá-lo, mas não consegui encontrá-lo porque estava protegido por Deus. Caro crente, o diabo se infiltrou na igreja do avivamento com seu agente, cuja missão é causar desordem e distrações. Esses agentes do diabo gostam de ocupar uma boa posição na igreja. Um mundo debaixo do mar. A minha viagem ao mundo da navegação. Por causa do que eu passei, eu queria mais poder, eu queria descobrir o poder que está no subsolo, debaixo d'água, na floresta e nas montanhas. Certa manhã, liguei para o Master Bomber para informá-lo da minha decisão de visitar o mundo subaquático. Eu deveria obter um visto de um homem que era gourou de uma seita oculta, mas esse homem recusou. Graças à permissão do anjo bombardeiro caído, eu fui autorizado a passar sem vistos. À noite fui para a margem do rio Atlântico no Ponto Noire. Depois de um encantamento, uma porta para o oceano se abriu, desci as escadas para o oceano, então vi um lindo carro vindo me levar. Fomos para uma bela cidade onde ficava a residência da rainha da costa. Eu estava no reino do mar, a água tinha acabado, eu só podia ver esta bela cidade urbana e avançada, que era povoada. A rainha veio me receber com muitas jovens lindas que me levaram ao seu palácio. Ela me derramou um vinho de honra para minha chegada, mas isso era sangue. A rainha da costa perguntou-me o motivo da minha visita. Eu disse-lhe que era uma visita de cortesia. Ela pediu-me para esperar porque estava a receber o único filho gerado, que era o Papa Católico, que também estava a visitar o Reino do Mar. Enquanto eu estava sentado na área de espera, vi muitos empresários importando e exportando negócios. Vi empresários importando mercadorias do país estrangeiro, possuindo armazém, barcos de pesca.
Eu entendi que muitos empresários estavam no oculto. Aprendi que 80% de seus produtos, como carros e eletrônicos, vêm do reino marinho. Depois de receber muitas pessoas, foi delegada uma jovem senhora que deveria cuidar de mim durante a minha visita ao reino do mar. Eu me instalei em uma casa que estava bem mobiliada. A senhora me levou para visitar indústrias de design de casas. Eu visitei indústrias de fabricação de automóveis. E as indústrias têxteis que desenham todo tipo de vestuário. Tudo que usamos na superfície da Terra também é projetado aqui. Essas roupas e aparelhos projetados no mundo marinho têm sinais e selos que enfeitiçam os humanos que os usam. Depois de visitar as indústrias e fábricas, fui levado para um lugar que parecia uma prisão e vi muitas pessoas acorrentadas. A moça que me acompanhava disse que essas pessoas eram os servos da natureza Mestre Lúcifer, mas falharam em sua missão e é por isso que eles estão aqui. Mais tarde, a mulher fez-me visitar a sala onde havia máquinas muito sofisticadas capazes de torturar e cortar a cabeça das pessoas. Vi máquinas que estavam preparadas para extrair gordura, sangue e água humanos. A jovem me contou que a água extraída dos corpos das vítimas é enviada para o Vaticano. Essa água é misturada com água natural e outras substâncias para se tornar o que é chamado de água benta, que pertence a paróquias católicas de todo o mundo. A mulher disse que a gordura extraída dos corpos das vítimas é transformada em incenso, especialmente incenso benjó, que contém poderoso poder mágico. A cabeça da vítima é esmagada para projetar o incenso do céu usado pelos empresários para a prosperidade. Há também um desenho de incenso de Jerusalém usando outra parte do corpo humano. Algum tempo depois a senhora me direcionou para um lugar que parecia uma fazenda. Vi muitos animais como porcos, vacas, aves. Perguntei à senhora sobre esses animais e qual era o seu propósito. Ela me disse que, a menos que ela me explicasse, eu não entenderia. Eu entendi, enquanto ela falava, e eu sabia no meu coração que esses animais na fazenda eram humanos, vítimas de sacrifício humano. A mulher me disse que 70% dos alimentos e carnes que comemos na superfície vêm do reino marinho. Ela disse que mesmo muitos dos empresários que vi na sala de espera, que a rainha da costa recebeu, eram parceiros em grande parte do que vendiam com o mundo mar, e misturavam as coisas do mundo mar com outras ações da Europa e de outras partes do mundo. Caro irmão e irmã, devemos entender que a maior parte da carne que comemos na superfície é carne humana misturada com a do gado. Este tipo de alimento causa todos os tipos de problemas de saúde e até doenças que se tornam incuráveis. À medida que nos mudávamos, a rainha da costa juntou-se a nós, e depois de um tempo um grupo de belas jovens mulheres que estavam vestidas de uma forma provocante e muito sexy juntou-se a nós. Estas mulheres do mar eram extremamente bonitas e vestiam-se muito sexy porque iam ser enviadas em missão para a terra, a fim de seduzir as nações, homens e outros, para a rainha da costa. Então essas jovens senhoras chegaram onde eu estava com a rainha da costa e elas apresentou como suas filhas. Então todas se ajoelharam diante da rainha e pediram permissão para ir à superfície da terra durante a semana. E a rainha colocou a mão sobre elas e disse: Eu te abençoo, vai e seduz a humanidade. Queridos cristãos, muitos homens bonitos e mulheres bonitas que vemos na Terra não são seres humanos comuns, mas demônios físicos. Muitas das pessoas que são vítimas do seu encanto são capturadas e transportadas para o mundo marinho. Muitas pessoas desapareceram por falta de autocontrole e acabaram em uma prisão subaquática do reino do mar. Muitas pessoas mais vêm do mundo dos cemitérios e do mundo marinho. Mundo que tem beleza, tem dinheiro e bons carros. Como resultado, muitos caem em seus encantos e seduzidos pelo seu dinheiro. Quando esta senhora foi à superfície da terra, fomos visitar a indústria que desenha tecidos e telas como supercera, veludo, supercente, etc. A rainha da costa também me falou sobre as companhias petrolíferas. Disse-me que nenhuma empresa pode usar petróleo sem a sua permissão. Um dos acordos é que ela apontaria a empresa para os locais submarinos onde está o petróleo inexplorado. A rainha também me explicou por que uma empresa que explorava e produzia potássio, um mineral solúvel, foi fechada. A mídia deu muitas razões para a banca corporativa, mas na realidade o gerente da empresa não cumpriu o prazo e as condições do acordo que assinou com a rainha do litoral. É por isso que a mina foi preenchida com água pelo reino do mar para que eles não trabalhassem na mina. Querido, gostaria de dizer que devemos sempre agradecer ao Senhor antes de comer por causa da natureza da comida deste mundo. Muitos vendedores no mercado são agentes do diabo,
Então, quando você vai ao mercado e vê as multidões em torno de um determinado vendedor, é melhor evitá-lo. Muitas galinhas vendidas no mercado são, na verdade, corpos de bebês prematuros. Depois da minha visita ao Reino do Mar, voltei à Terra com muitos presentes da Rainha da Costa. O ex-satanista Felicitian testifica de sua vinda a Cristo. Em 1989, o mundo invisível me informou sobre minha promoção na magia do dragão vermelho. Para me preparar para a cerimônia da minha entronização, pediram-me que sacrificasse 20 pessoas. Trovões artificiais para matar pessoas mesmo quando não estava chovendo. Eu contratei uma velha bruxa na aldeia de Macola, não muito longe do Ponto Noire, ao redor da Estrada Nacional para causar um acidente. Ele conseguiu causar um acidente violento para que o número de almas que eles pediam fosse alcançado. Aconselho qualquer pessoa que deseje embarcar numa viagem a rezar primeiro e a recomendar-se nas mãos do Senhor. Como muitos acidentes de trânsito são sacrifícios humanos, na realidade 70% dos acidentes no mundo são obra de satanistas e demônios. No dia da minha entronização havia altos executivos, havia líderes políticos e eclesiásticos e grão-mestres de lojas de todo o mundo. Eu fui promovido a mestre de primeiro grau de magia do dragão vermelho. Esta é uma das formas mais assassinas de magia. A Bíblia diz que o dragão estava esperando que a mulher desse à luz uma criança para que ele pudesse devorá-la. Este ramo da magia tem a ver com sangue humano e sacrifício humano, como o diabo e os demônios comem carne humana e bebem sangue humano. Alguns dias depois, fui convidado a viajar para o Brasil para treinar bruxaria brasileira. Fomos recebidos por uma delegação no aeroporto e transferidos para um resort onde estávamos hospedados. Éramos representantes de diferentes países e íamos ser iniciados nesse ramo da feitiçaria chamado macumba, que também é chamado de magia zumbi, que consiste em acordar os mortos. Quando o treino começou, fiquei surpreendido ao notar que o nosso professor era um dos futebolistas mais famosos do mundo e admirado em todo o mundo. Não estou autorizado a dizer o seu nome. No final do nosso treino foi-me dado um espelho magnético com o qual deveria causar um acidente de viação nas estradas, e tive o poder de me transformar numa pantera. E quando me transformei numa pantera, as minhas vítimas favoritas eram as mulheres porque os seus corpos e sangue aumentavam os meus poderes. Toda vez que ele fazia sexo com uma mulher, ela acabava ficando estéril e com dores crônicas no abdômen. Eu também estava operando em bares, fazendo com que as pessoas gastassem todo o seu dinheiro em álcool para não economizarem. Como eu estava progredindo rapidamente em magia, meu superior decidiu me enviar para a Itália, onde eu deveria conhecer o grão-mestre da maçonaria. Nas lojas, foi onde conheci vários líderes mundiais. Eu deveria nadar em sangue para aumentar meu poder. Me foi dada uma pomba que era um demônio cujo objetivo era me manter informado sobre a decisão resultante da reunião de líderes mundiais na minha ausência. Muitos desses líderes usaram esses demônios na forma de animais como gatos, papagaios, pombos, etc. Nesta reunião em Itália, fui apresentado a muitos líderes mundiais. A minha viagem à dimensão paralela na Índia. Eu queria especificar que a Índia de que estou falando aqui é um lugar espiritual localizado no país da Índia. Este reino na Índia não pode ser visto com olhos naturais, e nós não fomos lá por meio de aviões, mas misticamente através de tapetes mágicos voadores. Como resultado, estes tapetes moviam-se à velocidade do pensamento, salvando-nos dos aborrecimentos e do assédio dos aeroportos. É a reunião de satanistas e demônios superiores na Índia, que é uma cúpula anual que ocorre do Natal à véspera de Ano Novo. É uma sessão especial. Havia satanistas de alto escalão, havia forças do universo, forças espaciais, forças da água subterrânea e poderosos anjos caídos. A reunião foi presidida por Lúcifer. Abordamos muitos pontos relativos à religião, à política, ao desporto, à saúde e à economia. Em termos de religião, apresentamos uma resolução para destruir as igrejas em África, particularmente as igrejas na República Democrática do Congo. Uma vez que houve um avivamento lá, foi acordado que os evangelistas deste país não deveriam ser autorizados a chegar a outros países africanos. Portanto, tivemos que fechar a fronteira para impedi-los de trazer o avivamento para os países africanos fronteiriços. Nesta reunião, ficou acordado que o evangelista alemão, Reinhard Bonk, deveria ser impedido de organizar uma cruzada no continente africano.
por causa da perturbação que ele estava causando com sua cruzada de evangelismo. O diabo instruiu os satanistas a iniciar muitos canais de televisão que têm um bom programa de cinema, a fim de perturbar a vida de oração dos crentes de Jesus Cristo. Para que eles fossem atraídos para esses programas, como resultado, eles gastariam seu tempo assistindo televisão em vez de orar. É quando os cristãos não oram que os demônios são livres para operar, porque a oração é um poder de fogo que perturba e impede o movimento e a atividade demoníaca. Muitos satanistas na República Democrática do Congo foram instruídos a abrir o canal de televisão, a fim de distrair os cristãos com seus programas e filmes. Em termos de política, foi acordado que o Papa Católico deveria ser reconhecido publicamente como o presidente das Nações Unidas. Todos conhecemos o secretário-geral das Nações Unidas, mas o presidente desta organização nunca foi encontrado, mas na verdade é o Papa Católico que é o verdadeiro governante, pois ele é o representante de Lúcifer na Terra. Após este encontro com as forças do universo, Lúcifer enviou uma carta aos satanistas e principados, lembrando-os da obrigação de destruir a Igreja de Jesus Cristo. Tem o conteúdo da carta de Lúcifer aos representantes das forças do universo e dos maus governantes e dos poderes das trevas. Lê-se assim: Escrevo-vos porque os cristãos nos estão a magoar cada vez mais, se não tivermos cuidado podemos ser dominados. Gostaria de chamar a vossa atenção para a resolução que adotamos na última reunião, em novembro de 1991, à meia-noite. Conseguimos executar o conteúdo desse encontro sobre os cristãos, e, como consequência, conseguimos tirar sarro deles. Por isso, aproveito para parabenizar a todos. Mas as coisas mudaram, precisamos atualizar e modernizar nossas táticas e controle estratégico do universo, porque os cristãos estão nos impulsionando através de seu fervor em oração e sua fé forte. A solução é usar o princípio bíblico de trás para frente. Vamos virar a Bíblia de cabeça para baixo. Devemos implicitamente continuar na técnica e táticas acordadas para esta década. Não permitamos que leiam a Bíblia, deixemos que leiam livros que não têm nada a ver com a vida espiritual, pois quando a tentação vier eles não terão apoio e, portanto, cairão. Não os deixeis rezar, senão o Espírito de Deus revelar-lhes ao nosso desígnio, como consequência tomarão a medida contrária e vencer-nos-ão. Você nunca deve permitir que eles jejuem, porque isso os fortalecerá mais e eles nos vencerão. Não permitais que deem ofertas e dízimos para que fiquem na pobreza. Não vos permitais amar-vos uns aos outros com amor sincero, deixai que o vosso amor seja apenas em palavras e não em atos. Devem fazê-los criticar-se mutuamente. Devem dar-lhes liberdade e sabedoria na mentira, para que sejam escravos e tenham um modo de vida que não lhes permita entrar no reino de Deus e acabar no inferno, a cidade do fogo. Você pode deixá-los pregar sobre a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento, mas você tem que fazê-los pensar que isso vai acontecer em 10 ou 20 anos, porque a verdade é que ele está vindo agora. Não devem permitir que evangelizem ou testifiquem. Certifique-se de que eles se sentem em frente à TV por horas a fio, para evitar que leiam a Bíblia e orem. Certifique-se de que eles estão em separação, conflito e divisão. Vou escrever-lhes sobre mais táticas, mas, por enquanto, deve implementar estas recomendações de acordo com o meu mandato. Caso tenha um problema, pode ligar-me para este número, que é uma linha direta, e vai encontrar-se comigo. Você deve manter esta carta em segredo, não permita que os cristãos a levem em conta, caso contrário, sofreremos dor e derrota. Este é o nosso plano para esta década. Desejo a todos boa sorte para esta década de 1991 a 1999. Não deixe de participar da nossa reunião semanal em nossa sede no Reino do Pandemônio. Minhas batalhas e guerras contra igrejas e pastores. Nessa altura Lúcifer confiou-me a missão de combater um pastor de uma igreja no meu país, a República do Congo. Quando cheguei à cidade de Pointe-Noire, onde se encontrava a igreja, comecei a investigar o pastor, e depois da investigação descobri a sua fraqueza e, resumindo, descobri que era um homem que temia a Deus e que era poderoso na oração. A consequência de tudo isso é que perturbou o reino do diabo e impediu nosso movimento e atividade na cidade. Em sua igreja havia um grupo intercessor, orando todos os dias, noite e dia. Amado, deveis compreender que o diabo não ataca hipócritas porque lhe pertencem, mas apenas aqueles que andam em santidade e no temor do Senhor, que são os que atraem a sua atenção.
Este pastor era membro de uma comunidade de muitas igrejas, mas era o que mais temia a Deus, por isso o diabo o escolheu como alvo potencial. Minha estratégia contra esse pastor foi fazê-lo infringir a lei para que eu pudesse obter permissão de acordo com as leis de Deus que é concedida pelo pecado, que nos permite atacar os cristãos. Ele também deveria parar sua jornada evangélica para a Europa. Toda vez que ele ia ao escritório administrativo para obter um visto, eu estava colocando demônios nesses escritórios para se opor a ele. Mas o principal objetivo que propus ao meu demônio era pegar esse pastor. Que ele infringiria a lei. Eu tinha 800 guerreiros demônios trabalhando contra esse pastor e eles estavam trabalhando para se opor a esse pastor em todos os sentidos. O fracasso no reino das trevas é inaceitável, portanto, estávamos trabalhando muito, mas apesar de nossa determinação contra este pastor, ele era constante e intenso na oração. Como estávamos falhando, convoquei o secretário-geral das bruxas deste bairro. Na verdade, em todos os bairros do mundo, o diabo estabeleceu um líder ou um secretário-geral de bruxas daquela respectiva área. Convoquei o líder das bruxas deste bairro e ordenei-lhe que reunisse outras bruxas, para que pudessem ir ao pastor e reclamar dos ruídos feitos pelos intercessores em sua oração. Eu disse-lhes: digam a todas as bruxas desta área para irem ver o pastor, elas devem fingir que os intercessores estão fazendo muito barulho com suas orações à noite e que as pessoas não conseguem dormir. Então, pela manhã, as bruxas foram até o pastor para reclamar, e se dirigiram a ele com palavras chocantes para fazê-lo cair. Esta é uma estratégia poderosa que foi bem-sucedida porque o pastor reagiu com orgulho e arrogância. Como resultado, uma porta se abriu em sua vida. Essas bruxas conseguiram enviar demônios para este pastor através da porta do orgulho e da arrogância. Como resultado, ele estava se tornando espiritualmente fraco e sua tentativa de viajar para a Europa fracassou. Seu irmão, você tem que entender que o diabo vai procurar uma entrada para entrar e acessar sua vida. Raiva e ofensa são as duas principais portas usadas pelas bruxas contra os filhos de Deus. E foi graças à entrada do orgulho e da arrogância que consegui apagar o fogo deste homem de Deus, e fui felicitado pelo mundo invisível. Um encontro luciferiano na Ásia. Algumas semanas mais tarde, fui convidado a participar de uma sessão especial em Hong Kong, onde satânicos do mundo estavam se reunindo. Peguei meu tapete voador e viajei para Hong Kong. Havia muitos empresários e representantes de grandes marcas de empresas de design de moda. Havia também representantes de grandes marcas da indústria de perfumaria, representantes da indústria de loções e produtos de beleza. Nesta reunião focamos nas drogas. O diabo recomendou a criação de muitos pontos de venda e distribuição de drogas em todo o mundo. Ele disse que precisava de mais distribuidores e mais agentes em todos os setores do mundo. Precisamos de agentes na polícia, nas autoridades locais e municipais, nas alfândegas e diferentes portos e fronteiras de muitos países ao redor do mundo. Também precisamos de agentes na estrutura internacional. Depois de lidar com a distribuição das drogas, o diabo instruiu os designers de produtos de beleza, de todos os tipos e marcas para acelerar a criação e design de mais produtos de beleza, incluindo sabonetes, loções, diferentes produtos de beleza. O diabo instruiu os poderes das trevas a ligar os demônios a esses produtos de beleza, sabonetes e loções, para que a humanidade possa ser possuída apenas usando-os. O diabo procura tudo que a humanidade está usando, especialmente sabonete, loção, perfume, produtos de beleza. Ele tem grandes marcas de grife, e ele atribui todos os tipos de demônios a esses produtos. Então, o diabo instruiu os cientistas a projetar medicamentos falsos ou adulterados para doenças como a malária, para que as pessoas não se recuperassem depois de tomar esses medicamentos. O diabo está muito ocupado. Depois deste encontro em Hong Kong, o diabo levou-nos para a Espanha, onde teve um discípulo responsável pela hotelaria e indústria de serviços de restauração. Então o diabo nos levou para os Estados Unidos da América, onde visitamos o guardião dos touros dos Estados Unidos, que também são chamados touros de Chicago. Este animal é um demônio e este demônio é o principado que governa os Estados Unidos. O diabo me fez entender que todos os países desta terra são governados por um principado que é um demônio superior. Este principado é representado pela imagem de uma besta ou um totem, e o governante espiritual dos Estados Unidos é representado por um touro.
Alguns dias depois, o diabo enviou-me para a Namíbia para destruir um homem de Deus que estava a perturbar a nossa atividade. Depois de alguns dias viajei para a capital da Namíbia. Quando cheguei lá fui transformada em uma bela mulher. Cheguei ao nível em que eu poderia mudar de forma para qualquer forma ou figura que eu quisesse. Então o serviço de inteligência do reino de Lúcifer, que trabalha 24 horas por dia, me informou sobre a localização do pastor que era meu alvo. Então fui procurá-lo. Fui informado de que ele foi visitar um crente na igreja, mas quando ele estava a caminho de casa, eu fiquei na estrada como uma mulher procurando uma carona. Ele estava dirigindo pela mesma estrada e quando me viu na forma de uma linda senhora, parou o carro. Ele já estava cativado pela minha beleza e estava me desejando. Quando entrei no carro dele, aproveitei a oportunidade em que joguei 30 demônios em sua boca, que eram demônios da sexualidade e luxúria. Eles imediatamente o possuíram e começaram a influenciá-lo. Depois de dirigir por algum tempo, ele parou seu carro em sua casa. Ele deveria sacar dinheiro para que pudéssemos ir para um hotel. Quando ele entrou em sua casa, notei uma velha senhora sentada na porta. Ela era sua mãe. E enquanto o pastor estava recebendo dinheiro de sua casa, eu me aproximei de sua mãe e a enfeiticei para parecer uma bela mulher. Quando o pastor saiu da casa, ele viu a bela jovem sentada exatamente onde sua mãe estava sentada. Nessa fase, eu já tinha enfeitiçado a mãe dele, e também manipulei a visão do pastor para fazê-lo ver as coisas do jeito que eu queria. O pastor não percebeu que a bela jovem era sua própria mãe, e como ele não conseguia controlar seu desejo sexual por causa dos demônios da dentro dele, ele acabou dormindo com a bela jovem que era sua própria mãe porque sua visão era manipulada e ambos estavam enfeitiçados. Na verdade, em termos de visão distorcida e perspectiva do pastor, em sua mente, ele viu que saiu de casa com o dinheiro, e me levou para o quarto de hotel e teve relações sexuais comigo. Mas nunca mais voltou ao carro. E ele nunca me levou para o quarto de hotel e nunca me tocou, eu apenas implantei uma visão falsa em sua mente. Enquanto o pastor dormia com sua mãe, tomei a forma de um jovem rico e fui fazer sexo com sua esposa e filhas. E consegui colocar o espírito de na casa deste pastor. Quando este pastor cometeu incesto com sua mãe, ele recebeu mais demônios de que começaram a influenciá-lo. Mais tarde o pastor foi visitar um dos anciãos de sua igreja. Quando viu que o velho estava desaparecido, desejou a esposa do velho que estava sozinha, seduziu-a e eles tiveram relações sexuais, e enquanto eles estavam fazendo sexo, o velho voltou e os pegou em flagrante. O velho enfureceu-se e foi anunciar a toda a igreja o que acabará de acontecer. Esta abominação era insuportável para as pessoas da igreja. Como resultado, esta igreja foi dividida em muitos grupos e no final deixou de existir. Minha missão bem-sucedida na Namíbia foi recompensada no reino do diabo com presentes, promoção e favores. No reino do inimigo, se você causar a queda de um homem de Deus, há muitas recompensas para você. Os homens de Deus devem entender que nem todas as mulheres que se aproximam deles são mulheres comuns, algumas são sereias de água e demônios. Algumas são satanistas na forma de uma mulher. Porque uma mulher pode ser um instrumento na mão do diabo, capaz de destruir toda a cidade. E também podem ser um instrumento na mão de Jesus Cristo. Depois de cumprir esta missão, voltei ao Congo no Ponto Noire onde fui ver o diabo em um hotel onde ele estava hospedado. Desta vez ele estava na forma de um jovem rico. Ele me cumprimentou e me parabenizou, me deu mais 3 missões com grandes promessas de grandes recompensas. Ele me pediu para atacar a igreja na Alemanha, onde eu falei antes. Ele me pediu para lutar contra as igrejas de avivamento na vizinha República Democrática do Congo, e também outra igreja nos Estados Unidos. Eu sabia de antemão que esta era uma missão impossível porque o próprio diabo com seus anjos caídos tentou lutar contra esta igreja na Alemanha e igrejas na República Democrática do Congo, mas não houve sucesso. O diabo sabia que eu tinha um sinal de Deus na minha testa, então ele me enviaria para destruir a igreja na esperança de que Deus me rejeitasse para sempre. Um dia eu estava andando pela cidade. Vi uma mulher passando por mim. Eu estava grávida, mas notei que a criança tinha uma luz brilhante na testa, sabia que era um sinal de Deus. Eu tentei destruir essa criança agarrando o espírito infantil com meus braços astrais, mas percebi que quanto mais eu tentava tomar posse da alma infantil, mais meu poder diminuía e eu ficava mais fraco. Foi estranho, me senti humilhada. Depois dessa experiência,
O diabo apareceu na minha casa, ficou furioso, disse: por que você tentou fazer isso sem mim? Ele me disse: você vai ter que mudar de casa. Acabei me mudando de casa, mudei para um novo bairro, mas me deparei com outro problema. Tinha um vizinho que era cristão, a oração dele estava no meu caminho, então decidi mandar para ele um poder de sedução e fraqueza espiritual, para apagar o fogo. Então ele se tornou um alcoólatra, portanto, um fornicador. Eu me senti confortável quando tirei o poder dele. Em seguida, viajei para a França, onde fui convidado pelo representante dos Rosacruzes para troca de conhecimento e poder ocultos. Expliquei-lhes alguns mistérios sobre Satanás e a doutrina da Gunza. Pedi-lhes uma explicação sobre o que eram os Rosacruzes. Disseram-me que tudo começou no Antigo Egito, mas enquanto conversávamos algo aconteceu. No meio da nossa conversa, uma criança que eu tinha matado em sacrifício humano não muito tempo atrás apareceu diante de mim e estava vestida de branco e em suas roupas estava escrita a palavra Jesus. Quando vimos a criança, ficamos hipnotizados e caímos no chão. Havia um poder emanando dessa criança. Quando ela desapareceu, nos levantamos e as pessoas dessa seita, os Rosacruzes, me perguntaram sobre essa manifestação. Eu não tive escolha a não ser mentir para eles, que era o mesmo diabo que estava nos testando. Estava confusa e sabia que a criança que matei era inocente. Estava convencida de que tinha ultrapassado uma linha vermelha e estava cheia de medo e reflexão. Fiquei inquieto e perturbado. O diabo estava ciente dessa manifestação em meu estresse, portanto, convidou-me a viajar para o seu reino, para que ele pudesse me dar explicações e dar sentido a essa manifestação. Depois de alguns dias, Lúcifer enviou uma nave voadora que parece um helicóptero para me transportar para o seu reino. Quando cheguei ao reino de Lúcifer, fiquei espantado com a realeza do seu castelo. Nenhuma família real ou presidente nesta terra tem essa riqueza e luxo. Havia muitos servos e criadas, havia muitos bens, e seus servos os guardavam. Eu vi visitantes de todo o mundo neste castelo. O diabo recebe pessoas em seu castelo de todas as nações em busca de poder e riqueza. Notei que os servos e empregadas estavam vestidos como pessoas do exército de salvação. Este palácio real foi decorado com gosto requintado e refinado. Neste castelo conheci uma mulher que era uma das esposas de Lúcifer. Ela é chamada de Dama de Ferro e seu poder excede o poder de qualquer homem. Em seguida, fui recebido e levado para a sala de espera. O diabo recebeu-me e deu-me explicações e garantias. Alguns dias depois voltei à terra, tive meu santuário em um arbusto ao redor de uma montanha onde eu também estava descansando e me isolando. Eu estava naquele santuário quando estava dormindo e sonhei com a mesma criança que nos apareceu na França. A criança estava como rezar e então ele levantou a mão e me disse: eu em nome de Jesus Cristo. Quando ele disse isso, o lugar onde ele foi sacudido e meu santuário pegou fogo. E então eu saí do meu sonho e disse: graças a Deus era apenas um sonho. Mas alguns minutos depois eu ouvi como um trovão, e meu santuário pegou fogo assim como eu vi no sonho. Então um poder tomou conta de mim e me projetou sob a montanha. Eu fiquei cego. Eu não conseguia ver nada. Alguns minutos depois, Lúcifer apareceu e me tranquilizou dizendo que estava tudo bem, e ele mentiu para mim dizendo que foi ele quem causou o que aconteceu naquele mato ao redor da montanha, mas não foi o caso. E como resultado deste acontecimento no mato, fiquei doente e deprimido. Alguns dias depois vi um veículo moderno, um Range Rover em minha casa, e 18 pessoas saíram dele. Tinham um instrumento médico avançado que a medicina humana não viu ou inventou. Na verdade, essas pessoas foram enviadas por Lúcifer, e me trataram me dando 4 injeções. Como resultado, eu me recuperei. Algumas semanas depois tive outro sonho. Vi o mesmo menino que sonhei da última vez. Ele estava anunciando as boas novas do Evangelho para mim. E então ele me disse: minha missão com você acabou. Eu vim pregar o Evangelho para você. Mas você quer me matar? Então, neste sonho, eu vi um dos meus demônios esfaqueando essa criança. E enquanto ele estava morrendo, seu sangue corria por toda parte em minha casa. Então eu saltei desse sonho. Eu estava tremendo e cheio de medo. Minutos depois reparei que o meu tapete voador desapareceu, a minha estrela também desapareceu, o meu anel e colar também desapareceram, e o meu uniforme do mundo invisível também desapareceu. Na verdade, eu era um oficial no mundo espiritual do diabo.
Quando tentei entrar em contato com o reino do diabo, notei que toda a linha estava cortada. Eu estava prestes a deixar a cidade quando o diabo conseguiu estabelecer comunicação comigo. Ele me ordenou dizendo: fique na cidade e não tenha medo. Ele disse que estava implantando demônios guerreiros adicionais para minha proteção. Ele ordenou que eu continuasse minha atividade de causar a morte porque eu tinha que atingir o número-alvo de 3.000 mortes para me tornar um milionário. Ele então mobilizou 300 guerreiros demônios para minha proteção. Fiquei com o coração partido pela igreja que destruí e dividi. Eu matei milhares de pessoas em acidentes de carro. Eu sabia que Deus estava com raiva de mim. Eu estava pensando em buscar o perdão de Deus. No reino das trevas desconfiavam de mim, sentiam que eu trairia o diabo. Dias depois recebi a visita de um amigo. Ele veio me dizer que um ex-satanista da República Democrática do Congo está testemunhando em sua igreja. O satanista serviu Satanás por 10 anos. Eu estava me preparando para me refugiar nesta igreja. Quando eu estava me preparando para deixar tudo, o diabo me ligou para me dizer para encontrá-lo na cidade de Pointe-Noire. Ele me disse que ia passar 6 meses na cidade para cuidar de muitas atividades. Quando fui vê-lo onde ele morava, fui escoltado de onde ele estava. Quando tentei estender a mão para cumprimentá-lo, ele se recusou a apertar minha mão e pediu que eu me sentasse enquanto continuava a falar com outros visitantes. Mas enquanto falava com outros visitantes, ele disse: "Você sabe que eu te amo muito. Mas você tem que entender que estamos todos indo para o Lago de Fogo, porque todos nós participamos de atos suicidas, então não somos diferentes, temos o mesmo destino." Então o diabo me fez saber do ex-satanista que testemunha na cidade. Ele disse: "Estou lhe dando a missão de matar esse agitador." Ele disse: "Todo satanista e bruxa da cidade foi instruído a matar esse agitador, então fui para casa." As palavras de Lúcifer estavam enraizadas em minha mente. Ele deixou claro para mim que eu era um assassino como ele, e que estávamos todos indo para o lago de fogo e enxofre. Tomei consciência dos meus pecados e crimes. Eu disse a mim mesmo: que tipo de professor é esse? Eu o sirvo desde jovem, sacrificei milhares de almas por ele, destruí igrejas por ele, mas ele não conhece o amor. Quando voltei para casa, notei que meu instrumento místico continuava desaparecendo. À noite, meu amigo veio me levar para sua igreja, onde o ex-satanista Bacajika estava testemunhando. Antes de eu ir para a igreja, Lúcifer me ligou e insistiu que eu deveria matar esse ex-satanista a todo custo. Quando chegamos à igreja onde ele estava testemunhando, tentei capturar seu espírito, mas ele estava cercado pelo fogo. Eu não tinha motivação para continuar porque eu já estava cheia de culpa e eu sabia que Deus estava com raiva de mim. Sentei-me e ouvi o testemunho e o ensinamento em silêncio. Depois do culto, fui para casa confuso e deprimido. Estava em profunda depressão e, à noite, quando estava descansando, ouvi uma voz falando comigo e me citando do livro de Hebreus capítulo 4, versículo 7. Novamente determine um certo dia, dizendo através de Davi: "Hoje, depois de tanto tempo, como se diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações." E Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz neste dia. No dia seguinte, decidi confessar o meu pecado e dar a minha vida a Cristo. A declaração de Lúcifer de que somos todos assassinos e indo para o lago de fogo estava consumindo minha alma. Portanto, decidi conhecer o homem de Deus, o ex-satanista Bacajika, e trouxe a ele um livro mágico e um instrumento mágico que ele queimou. Tivemos uma sessão de oração de libertação, então ele orou para que o Espírito Santo me batizasse com fogo. Depois da minha conversão, a notícia saiu para a cidade. Muitos satanistas, incluindo aqueles que iniciei, vieram tentar me convencer a reverter minha decisão. Mas esta foi uma decisão final porque era um objetivo de longo prazo para mim conhecer Jesus Cristo. O reino das trevas começou a me assombrar com diferentes manifestações paranormais, mas eu não tinha medo porque já estava acostumado com essas coisas. Jesus Cristo estava me protegendo e sua paz encheu minha alma. Não importa se você é satanista, estuprador, assassino, ladrão, etc. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Uma das maiores mentiras e ferramentas de Satanás é que você diz a si mesmo que você não pode ser perdoado, que você não vale a pena, que Deus não vai perdoá-lo, muito menos ajudá-lo. Deixe-me dizer-lhe, isso não é verdade.
Ele não teria vindo a este mundo como um homem deixando seu trono para estar ao seu lado, morrer por você e lhe dar uma saída para que você possa ser livre e estar com ele para sempre. Ninguém é merecedor, mas Jesus pagou o preço por tudo e deixa-vos limpos e puros. É tão fácil quanto falar, basta pedir a Ele que te perdoe, te liberte e te transforme. Então sua grande aventura começará, seu caminho para o céu para estar com Ele. As coisas não serão fáceis, Ele não lhe promete uma vida cor-de-rosa neste mundo, porque você deve passar pelo fogo, como um pedaço de metal passa pelo fogo e é moldado com força para então ser uma obra de arte, da qual o mestre artesão pode se orgulhar de seu trabalho. Da mesma forma, você passará por coisas tristes e felizes. Aprender a confiar nele em tempos de provação e ser grato pelos dias de paz e alegria nesta vida. Mas lembre-se, a vida é curta e o que importa é que seu destino final será o céu, que será sua vida eterna, e o que você teve que passar nesta vida será como um sonho. Acredite, vale a pena seguir o caminho estreito de Jesus. Ele lhe diz: deixe-me entrar em seu coração e tudo será diferente, vamos começar nossa história de amor. Fim. Fim deste maravilhoso audiolivro.